Hoje nós estamos com o Everycon X9 Ultra. E será que esse projetor pode ser considerado o rei do custo-benefício em 2026? Nesse vídeo nós vamos te trazer uma análise detalhada e completa sobre o equipamento, te falando sobre recursos, especificações e, claro, com testes reais de qualidade de imagem e som, daquele jeito que você só encontra aqui no Aprendemos Juntos. Sem mais enrolação, bora pro unboxing do X9 Ultra. Começando pela caixa do produto, que é muito bonita. Nós temos aqui na parte de cima uma alça para transporte que facilita no dia a dia. Logo aqui na parte da frente, a gente tem a imagem ilustrativa do projetor com o logotipo da Voxflix. Isso porque o X9 Ultra é vendido como Everycon Voxflix X9 Ultra. A Voxflix é uma marca do grupo Everycon. Logo aqui no lado esquerdo, nós temos algumas informações relevantes sobre recursos, com os ícones, e no lado direito nós temos os itens que estão inclusos na caixa. Uma caixa muito bonita, por sinal, e uma belíssima apresentação. E isso é tudo o que vem dentro da caixa. Nós temos o projetor, um manual de instruções em inglês, mas o projetor é de fácil configuração. Temos um cabo de energia padrão brasileiro sem o pino de aterramento e a outra entrada padrão convencional de TVs, e temos aqui o controle remoto do X9 Ultra, um controle muito bonito que tem esse detalhe aqui no design que ficou bem bacana. Nós temos por aqui o botão de liga e desliga, um botão dedicado para entradas, volume menos e volume mais, o de pad com todos os direcionais, seguido de um botão de confirma, um botão de OK. Temos um botão para voltar, um botão dedicado a home e um botão para o atalho de mouse. Um botão dedicado para configurações, um botão para mais informações e recursos extras, além do controle de foco em menos e mais. O controle que é abastecido com duas pilhas palito tamanho AAA. Agora eu quero te mostrar um pouco do design, construção, entradas, especificações e recursos do X9 Ultra. Começando pelo design e construção do produto. É um dos projetores mais bonitos que eu já testei aqui no canal. Como você está vendo, ele é todo em branco, com essa parte frontal aqui em um cinza prateado que dá uma diferenciação enorme no produto. Dá um ar premium, mesmo ele custando muito pouco. O primeiro grande benefício desse projetor, a começar, é a sua lente com ótica selada. Esse é um recurso muito interessante porque evita a entrada de pó, poeira ou qualquer tipo de sujeira aqui nos componentes internos do projetor. Aqui na frente nós temos então a lente, seguido do logo da Voxflix e dos sensores e câmeras para autocalibração desse projetor que a gente vai mostrar no decorrer desse vídeo. Outro grande recurso dele e diferenciação dos outros rivais é o seu ajuste aqui para cima e para baixo. Afinal, ele tem essa base aqui com o corpo totalmente ajustável, o que traz uma facilidade na instalação em qualquer tipo de ambiente. Falando sobre essa base, ela tem dois pés emborrachados, o que evita que o projetor possa deslizar onde você instalar. Falando ainda sobre a construção do projetor, nós temos aqui no lado esquerdo as saídas de ar para resfriamento e aqui do lado direito a gente não tem saídas de ar, mas temos esses detalhes que imitam o outro lado. Temos ainda saídas aqui no lado direito que ficam aqui para baixo. Atrás do projetor, nós temos mais saídas aqui de ar, então é um projetor que preza também pelo sistema de resfriamento. Aqui em cima nós temos um botão com o logo da Voxflix de liga e desliga. Aqui atrás nós temos, além das saídas de ar, uma saidinha aqui para que você possa realizar uma manutenção de limpeza com um filtro. Por mais que esse projetor tenha a ótica selada, a marca também prezou por uma limpeza e uma manutenção que é periódica para você evitar que entre pó e poeira por aqui, de fácil acesso e remoção. Em relação às entradas, nós temos aqui um sensor de infravermelho, um botão para resetar o sistema, duas entradas USB do tipo A, uma entrada para cartão micro SD,
uma entrada HDMI e uma saída auxiliar tipo P2 para que você plugue uma caixa de som ou fones de ouvido, por exemplo. E logo aqui embaixo nós temos a entrada de energia. As especificações do X9 Ultra são as seguintes. Ele tem o sistema operacional Android 11, são 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento. Ele conta com Wi-Fi do tipo 6 e Bluetooth. São 1.200 ampsilumens de capacidade de brilho. A sua resolução é Full HD, com suporte a conteúdos em 4K. E em relação ao som, são 5 watts de potência total. Já com o X9 Ultra instalado aqui no meu quarto, eu quero começar te mostrando os recursos desse projetor. A instalação é muito facilitada e quando você liga o projetor pela primeira vez, é só você conectar ao Wi-Fi e você vai cair nessa tela aqui. Ao acessar as configurações, que podem ser utilizadas através do botão físico do controle remoto ou através do atalho aqui na tela inicial, nós nos deparamos aqui com a aba de configurações. E logo abaixo nós temos as configurações de projeção, ou seja, os recursos desse projetor, que são bem interessantes. A começar pelo ajuste automático por movimento, que é o Auto Response. Quando você deixa essa opção ativada, sempre que você move o projetor de um lado para o outro, como eu estou fazendo agora, ele faz um ajuste automático, como você está verificando na tela. E ele corrige tanto a função trapezoidal quanto o foco do projetor. Então, sempre que você mover ele, essa opção aqui te dá esse ajuste fino. Olha só, movi ele mais para a esquerda aqui e ele vai se ajustar automaticamente ao meu ambiente. Muito interessante essa função aqui e quebra um galho enorme, principalmente para quem estiver sempre com o projetor em movimento. Logo abaixo nós temos a opção de foco automático. Por aqui, clicando, a gente tem o ajuste fino de foco automático e a gente também tem através dos botões dedicados do controle remoto. Temos também os recursos de desvio automático de obstáculos e alinhamento automático de tela. Quando a gente aciona essa configuração, a gente vai fazer com que o projetor desvie de objetos, como por exemplo um interruptor que eu tenho aqui no meu quarto, e se eu estivesse utilizando uma tela, iria se ajustar automaticamente a moldura. Também quebra um galho muito bom essa configuração, lembrando que são os sensores e câmeras frontais desse projetor que são responsáveis por esses recursos. Temos também uma configuração manual de correção trapezoidal, então eu consigo mexer em todos os lados para alterar a direção de projeção. Logo depois, nós temos o método de projeção. Eu vou escolher se o projetor está instalado no teto, se ele está instalado de maneira frontal ou se ele está de cabeça para baixo, por exemplo. Temos 4 funções dentro dessa configuração. Temos também o zoom digital, que vai de 50% a 100%. Aqui eu estou em uma tela de 100%, mais ou menos projetando 95, quase 100 polegadas. E eu consigo modificar por aqui o tamanho da minha tela. Lembrando que quando eu modifico o tamanho, eu tenho que fazer o ajuste automático mais uma vez. Então eu clico aqui em Auto Response e eu vou mexer com o projetor um pouquinho para o lado e para o outro e eu já tenho a correção automática mais uma vez. Olha lá, o projetor se ajustou mais uma vez perfeitamente à minha parede. São recursos bem interessantes e de fácil acesso aqui nas configurações. Agora eu quero te mostrar um pouquinho do Android 11, do sistema operacional do X9 Ultra. Começando aqui pelo layout da página inicial. Nós temos aqui uma página inicial com os aplicativos dedicados como YouTube e Netflix, mas aqui eu já chamo a atenção para um ponto que é a compatibilidade da Netflix com esse projetor. Infelizmente, assim como outros projetores Android, não é um caso isolado e um problema isolado do X9 Ultra, nós não temos a compatibilidade da Netflix com ele. Por isso, eu recomendo você utilizar o X9 Ultra com um dongle ou uma TV Box agregado
a ele. Mas nós temos por aqui um sistema muito limpo e rápido. Os 2 GB de memória RAM fazem diferença no dia a dia e na rotina. Nós temos todas as configurações na palma da mão, como nós mostramos, assim como a gente já está acostumado em outros dispositivos Android. O que é legal desse projetor é que ele possui 2 lojas de aplicativos. Nós temos uma loja própria do X9 Ultra, onde nós conseguimos realizar a instalação de vários apps por aqui. E temos também acesso legalizado à Play Store. E aqui na Play Store nós podemos baixar os principais aplicativos do mercado brasileiro, como Globoplay, ESPN, Spotify, temos HBO Max, Paramount Plus, Prime Video, Apple TV e por aí vai. Infelizmente, a Netflix, como eu já falei, não está disponível por aqui e você só vai conseguir acessar ela espelhando a tela do seu smartphone ou através de um dispositivo externo. No mais, o sistema é muito rápido, eu já estou testando ele há alguns dias e não tive nenhum tipo de problema. Os aplicativos abrem muito rápido, a transição entre eles também é bem fluida, sem engasgos e sem travamentos. Agora eu quero falar um pouco da qualidade de imagem desse projetor, que é um dos pontos principais desse vídeo. Pelo que ele cobra e o que ele oferece, é realmente uma das melhores opções do mercado no quesito qualidade de imagem. A gente tem por aqui 1080p de resolução com suporte a 4K e o brilho fica em 1200 ampsilumens declarados. Obviamente a gente sabe que é muito difícil chegar nesse pico de brilho, mas o que esse projetor oferece na constância do uso é muito bom. E comparado a qualquer rival, ele ganha de lavada, pelo menos com os projetores que eu testei aqui no canal nessa faixa de preço. Em um ambiente preparado para ele, como esse dos takes que você está vendo, ele se sai muito bem e você vai ter realmente um cinema na sua casa. Outra coisa que chama a atenção, além do brilho, é a taxa de contraste, que fica em 15.000:1, o que é uma taxa considerada muito boa para projetores de entrada. Lembrando, mais uma vez, a gente está falando de um projetor muito barato por aqui. Lembrando que ele consegue projetar até 300 polegadas. E nesse caso dos takes que você está vendo nesse vídeo, eu estou projetando em mais ou menos 90 a 95 polegadas. Outra coisa bem interessante da gente entender é que eu estou projetando diretamente na minha parede. Ela é preparada em uma cor cinza reflexiva, mas não é uma tela de projeção. E mesmo assim eu estou tendo essa qualidade de imagem absurda. Eu fiquei surpreendido positivamente desde o primeiro momento que eu liguei esse projetor e coloquei ele para funcionar, reproduzindo conteúdos do YouTube. Eu consigo jogar através de um console nele, mas a gente tem alguns problemas de tempo de resposta, o que é comum em projetores. Mas para assistir filmes, séries e principalmente o YouTube, que é o meu uso, ele se sai muito bem na qualidade de imagem. Algo bem interessante é que a gente tem pouquíssimas perdas nas bordas desse projetor. Geralmente projetores de entrada vão ter esse problema com as bordas desfocadas e a gente não tem, na maioria do tempo de uso, esse tipo de defeito no X9 Ultra, o que leva a gente a perceber que ele é melhor do que os seus rivais na mesma faixa de preço. Agora eu quero te mostrar um pouquinho desse projetor funcionando com a luz ligada para você ter uma ideia de uso. Eu tô com uma luz muito forte aqui no teto, é uma luz com uma capacidade maior do que as luzes normais da minha casa e ela tá quase em cima aqui da projeção, ou seja, da tela. E mesmo assim eu consigo ter uma visão adequada do que eu estou vendo aqui na minha parede. Obviamente esse projetor vai se sair melhor em ambientes que estão mais escuros ou com pouca incidência de luz. Aqui eu quis mostrar um teste real mesmo, com a iluminação vindo direta na tela para que a gente tenha uma ideia melhor. Eu vou voltar, por exemplo, aqui na Home para que você tenha uma ideia. Olha só, na Home eu tenho ainda mais destaque porque o contraste é diferente do vídeo. Matheus, eu posso utilizar esse projetor com a luz ligada? Eu não recomendaria, assim como eu não recomendo nenhum outro tipo de projetor com a luz ligada, a não ser um projetor laser, e mesmo assim você vai ter um déficit na imagem. Mas
o X9 Ultra se sai bem mesmo com a luz. E eu sempre gosto de mostrar esse teste real para que você tenha a percepção correta do que ele oferece. Eu sempre gosto de trazer um teste real de som dos projetores aqui no canal, e hoje não vai ser diferente. Eu tô com algumas músicas aqui sem direitos autorais e eu vou aumentando o volume gradualmente para que você tenha uma noção do que o X9 Ultra oferece. E logo depois eu comento em cima. Vou abrir essa primeira música aqui, vou posicionar o meu microfone de lapela próximo do projetor para que você tenha uma ideia. Vou aumentando o volume. Como você pode ver, ele tem 5 watts de potência sonora e a nossa percepção é que é um som aceitável. Obviamente, talvez você deva se preocupar com caixas externas ou com uma soundbar, mas lembrando, a gente está falando de um projetor de entrada, pelo preço que ele cobra, a gente não pode exigir que ele tenha uma potência sonora maior. Aqui a gente nota principalmente que, quando a gente aumenta o som em mais de 30 ou 40 no volume nominal, a gente tem um pouquinho de distorção, como você vai ver agora. Essa distorção ela começa a ocorrer principalmente acima dos valores nominais que eu citei. E a gente tem aqui graves que não são tão definidos e um agudo que é um pouco discrepante em relação às outras frequências. Mas, lembrando e reiterando mais uma vez, é um projetor de entrada e vai oferecer a mesma capacidade de potência sonora do que os rivais. O X9 Ultra tem espelhamento de tela, que é uma função bem interessante para você ter em um projetor. Ela é acessada através do menu inicial, aqui da tela de início, e a gente tem 4 opções de transmissão de tela: a Miracast, o DLNA, o AirPin e o Power Mirror. A gente vai escolher o Miracast por aqui e você tem que estar com o seu dispositivo conectado na mesma rede Wi-Fi do projetor. Eu estou com um tablet aqui na minha mão e eu vou fazer o caminho aqui para que você possa verificar como é esse espelhamento. Eu vou vir aqui no meu projetor, na parte de tela, e vou realizar o espelhamento para que você veja como é simples, fácil e bem prático. Já fiz a conexão por aqui, apareceu o convite para se conectar, eu vou clicar em aceitar e o projetor vai se conectar ao meu dispositivo. E como você já está vendo, eu estou com o meu tablet sendo espelhado aí na tela gigante. Olha só a fluidez, sem nenhum tipo de travamento, tudo rodando perfeitamente. Então por aqui eu poderia, por exemplo, vir no YouTube ou outro aplicativo de streaming e realizar o espelhamento. Eu tenho tudo aqui na palma da minha mão. Poderia fazer uma apresentação ou qualquer outro tipo de espelhamento que eu desejasse. Ou seja, eu tenho 100% de autonomia com o meu projetor ou com o meu celular para poder espelhar a tela no meu X9 Ultra. Para finalizar, eu quero falar sobre alguns recursos e funções extras desse projetor. Aqui nas configurações, como você pode verificar, a gente tem acesso ao Wi-Fi de última geração. Nós temos Wi-Fi 6 nesse projetor. E temos também Bluetooth, ou seja, a gente consegue parear dispositivos como caixas de som ou ainda controles de videogame para poder utilizar aqui no projetor. Outra coisa bem interessante é que ele é altamente personalizável em relação às configurações e também à qualidade de imagem. Logo aqui embaixo nas configurações de projeção, a gente tem o modo de imagem, Picture Mode. A gente consegue mudar entre o modo padrão, o modo vívido, que é esse que está selecionado, o modo cinema, o modo realístico ou ainda um modo que a gente consegue personalizar vários fatores de acordo com o nosso uso, como brilho, contraste, saturação e outros. É um projetor muito completo e vai oferecer também dentro da loja de aplicativos que a gente já falou, outras opções além da Play Store, como por exemplo, a gente plugar um dispositivo externo através do USB
ou do cartão de memória e acessar vídeos, fotos e músicas. E você, o que achou do Everycon X9 Ultra? Você teria esse projetor aí na sua casa depois de assistir esse vídeo? A minha opinião sincera é que, pelo preço que ele cobra atualmente, principalmente nessa época de promoção, tá valendo muito a pena você adquirir esse aparelho. Se você procura um projetor de entrada, se você quer realmente entrar no universo dos projetores e ter um cinema na sua casa, gastando bem pouco, o X9 Ultra é uma ótima opção. Obviamente ele tem limitações, mas o preço que ele cobra equilibra a balança do custo-benefício que a gente sempre conversa aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida sobre as características, recursos e tecnologia que foram mostradas deste projetor nesse vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. E se você tem qualquer outra sugestão, também fique à vontade para escrever por aqui. E já que está nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!